E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a classe que nasceu mais bem de vida impossível, que são as princesas. Mas olha que dentro dos manhwas, nem toda princesa tem um tratamento realmente digno da realeza e algumas são tratadas até mesmo como lixo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe uma lista aí com o ranking de princesas, de filhas de imperadores, filhas aí de reis, pra gente conversar um pouquinho. Algumas dessas histórias foram indicação de vocês e aí eu fui procurar e aí eu gostei bastante. Acompanhe o vídeo até o final pra você sair daqui com, além das indicações, as minhas opiniões sinceras sobre cada uma dessas histórias e porque elas foram boas ou até mesmo porque elas foram ruins. E pra valorizar meu trabalho, deixa aqui embaixo seu like já pra ajudar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra você não perder nada. Ative as notificações porque toda terça e sábado sai vídeo novo aqui no canal, sejam eles com indicações, curiosidades ou temas sobre o mundo dos manhwas. Mas o primeiro webtoon que eu trouxe aqui pra falar pra vocês é A Nova Vida dos Gêmeos. Ele está com mais de 70 capítulos e vai acompanhar a vida do Arjun e da Aeryn. Os nossos protagonistas, eles reencarnam porque eles lembram da sua primeira vida como um príncipe e uma princesa. Então você pensa, uhul, né? Ganharam na vida, finalmente vão ter uma vida de mordomias, onde eles vão ter todos os seus pedidos atendidos, até porque, né, quem tem dinheiro ultimamente tem tudo, né? Mas não, eles têm uma vida terrível porque eles nasceram com um ranking mais baixo, porque eles foram concebidos por uma espécie de concubina, não pela imperatriz, não pela rainha. Eles tiveram uma vida muito difícil já desde o seu nascimento por terem sido gerados fora do casamento. Então eles têm um ranking de realeza mais baixo e por causa disso eles foram tecnicamente abandonados pela família real e foram cuidados pela sua mãe. A sua mãe, que sempre bebia e tinha perdido a cabeça, ela já tava ficando maluca, ela pegava e sempre espancava os filhos. Então o Arjun e a Aeryn pegaram e sempre se esconderam quando viam sua mãe, né? Porque sabiam que eles iam apanhar. Então o começo da vida dos gêmeos é muito difícil, até que a mãe deles acaba morrendo e o imperador surge na vida deles. E vai ter ali nos 70, 60 capítulos mais ou menos, esse entrave deles querendo ou não querendo abrir o seu coração para o homem que se diz pai deles, mas que abandonou eles por 5 anos. Vai ter um motivo que explica e vai envolver fantasia sobre o porquê o imperador basicamente esqueceu dos seus filhos gêmeos, deixou eles sofrerem todo o abuso desde que eles nasceram. Eu li todos os capítulos disponíveis e agora vai entrar mais ou menos em um tópico diferente, vai pular um pouco sobre o tópico de família, sobre aquela questão de amor fraternal, pra gente pular pra outro tópico que é sobre a questão de que os gêmeos têm umas espécies de sangue predominante. Por exemplo, a nossa protagonista feminina, ela puxou mais o sangue da mãe, enquanto o Arjun puxou mais o sangue da família real. Isso vai ser muito interessante, então eu espero que você leia essa história, porque é incrível todos os problemas assim que a Aeryn pode ter, porque afinal de contas, ela pode pensar que ela não é tão parte daquela família, já que ela tem um sangue que não é tão predominante quanto o do seu irmão, que tem mais ligação com a família real, com o seu guardião e com toda a magia que envolve o sangue da família real. O segundo manhwa que eu trago aqui pra vocês é The Princess in the Dumpster, que seria a princesa na lixeira, ou a princesa no lixo, jogada fora, nesse sentido. A história está com mais de 40 capítulos traduzidos e a gente vai acompanhar a vida da Estrela. A primeira vez que eu li o nome dela eu achei meio confuso, eu preferia que fosse Estela, mas a Estrela realmente, pelo menos da tradução que eu estava lendo, trouxeram como Estrela. Aqui a gente também vai ter a mitologia dos olhos de joia. Cada criança, né, que nasce com um olho de joia de cor específica desenvolve um tipo de poder. Isso vai ser mais importante para os capítulos que vão avançando no manhwa. Mas o começo da história é mais aquela coisa de paternal, de família, de reconciliação com a família, com reconciliação com o pai, que acabou esquecendo a nossa Estrela basicamente no lixo. Mas não é no lixo. Ele esqueceu ela dentro do palácio, um palácio abandonado, que estava muito deteriorado, destruído, e ela sai daquele palácio quando ela tá com uma fome tão extrema. Então ela é muito maltratada, ela não tem peso, ela tá com o cabelo muito grande, as unhas estão muito grandes, ela está suja, mal cuidada. Então ela tá abandonada. Tem muitos fatores aí que já agridem o psicológico da protagonista. Aí, quando ela se encontrar com o seu pai, que seria o imperador, a gente vai ter aquele negócio de você me abandonou, mas eu quero aprender a te amar. Também vai envolver fantasia e magia no porquê que ela foi abandonada, porque ela foi esquecida. Não é como se esses pais fossem mau caráteres igual alguns pais que a gente encontra dentro dos manhwas. Esse sim tem uma justificativa. Se você acha plausível ou não, fica aí, né, a sua opinião. Eu, sinceramente, quando eu li sobre isso, eu achei assim,
beleza. Você, pelo menos, né, autor, me explicou por que ela foi abandonada, não simplesmente porque o imperador, ou o pai da protagonista, é um mau caráter. Então eu achei ok a explicação e eu pra seguir adiante. O terceiro manhwa é Princesa para o Resgate. Nesse caso, a nossa protagonista, ela nasceu com todos os direitos de uma princesa. Ela cresceu dentro de uma corte, tanto bajulada, tanto ensinada ao casamento, que eram como, né, no tempo de época, as meninas eram ensinadas. Todo o luxo que ela poderia desfrutar, a nossa protagonista desfrutou. Até que a Cláudia vai ser pedida em casamento pelo homem que ela acha digno dela. O status dele tá ok, eu acho que ele vai cuidar de mim, eu acho que eu gosto dele, eu acho que ele gosta de mim, então vamos com esse aqui mesmo. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho opção melhor. Basicamente foi isso que eu senti quando eu comecei a ler essa história. Aí ela vai ser pedida em casamento, aí explode fogo de um lugar e ela vê que todos os seus, né, sonhos e objetivos de vida foram por água abaixo porque o irmão dela foi atacado pelo Rei Demônio, na verdade. O lugar ali que eles estão na Ilha do Céu, se não me engano, Ilha do Porto. Quando esse lugar é atacado, o irmão dela perde o coração dele. E aí a nossa Cláudia, que é uma princesinha mimada, sem músculos, sem destreza na espada, sem destreza na estratégia, no planejamento, sem coragem, uma boneca porcelana pura que só tá ali pra ser admirada. No começo da história a gente pode pensar isso, mas depois vai ser trabalhado essa ideia de que ela não é apenas uma boneca de porcelana e que ela tem alguma coisa a oferecer naquela jornada. Essa menina, sem nenhuma experiência, vai precisar enfrentar o Rei Demônio pra trazer o coração do seu irmão de volta e a pedra que sustenta aquela ilha no ar. Então, né, o desejo, que se não me engano é chamado o espírito, um espírito assim é chamado de desejo, ele vai lá e concede uma espada pra protagonista, que é a única espada capaz de matar o Rei Demônio. E aí ela vai sair em missão pra conseguir trazer a sua terra de volta. Vai ter muito aquela coisa de ela ser uma incompetente tentando salvar um reino que ela sabe que ela não tem capacidade de salvar, mas a gente vai vendo o crescimento do personagem. No caminho, ela vai encontrando pessoas, e tem uma pessoa que eu não confio nessa história, porque pra mim, gente, não é spoiler, é só suposições. Será que aquele viajante lá, aquele mago que eles contratam no começo da história, será que aquele lá não é o Rei Demônio? Gente, eu tô com muito isso na minha cabeça, mas não sei se é verdade ou não, porque eu não fui ler nada mais, não sei como é que vai se desenvolver, mas eu acho muito que ele é o Rei Demônio. Uma das coisas principais é que ele tá ferido, e ninguém pergunta porque o cara tá ferido. O que o cara fez pra se ferir daquela maneira? Falta questionamento dos personagens principais de investigarem melhor a situação. A quarta indicação eu coloquei aqui pra gente parar de falar um pouco de tragédia, mas aí eu lembrei que a primeira vida da protagonista é pura tragédia. Aí, né, fica aí o questionamento de que se eu acertei ou se eu errei, que é Indo para a Luz novamente, Into the Light once again. Se você ainda não viu, tem um vídeo dedicado a essa história, vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada, que eu falo de todos os pontos, assim, a minha primeira impressão quando eu fui ler essa história, mas eu quis trazer ela de novo aqui porque, como eu disse, eu pensei que ela ia ser um pouco mais luz pra iluminar essa lista obscura de princesas, mas no fim, se a gente parar pra pensar, na primeira vida da Alissa é só tragédia. Por quê? Porque ela é acusada de envenenar sua irmã, que é a luz daquele império, acaba sendo condenada à morte, perde seus olhos e sua cabeça, quando ela vai pra segunda vida, que aí as coisas vão, né, melhorar, porque ela renasce como uma princesa de novo. Eu não sei se ela tem sorte ou se ela tem azar, né? Porque assim, azar na sua primeira vida, mas muita sorte de nascer como princesa de novo. Essa tem sangue real mesmo, hein? Renascendo como a primeira princesa do Império Emir, ela é agora rival do império que tirou sua vida. No começo da história, ela vai ter o questionamento de que ela quer se vingar da sua primeira vida. Eu acho que a intenção dela pode ser se vingar, mas eu acho que é muito mais sobre ela querer se proteger, ela querer proteger quem ela ama, ter poder. Uma coisa que ela não teve na primeira vida, e foi por isso que ela foi acusada injustamente e não teve nem voz pra dizer que ela era inocente. Talvez ela tivesse um amigo naquela vida, mas que não estava presente na morte dela. Eu vi gente reclamando que tava shippando errado já. E eu, sinceramente, não quis shippar com ninguém, porque quando apareceu aquele carinha misterioso, como se fosse o rei das fadas ou alguma coisa nesse sentido, um cara poderoso mesmo, eu pensei assim, não vamos shippar com outras pessoas porque talvez eu quebre minha cara. Ultimamente eu tava vendo que muitas histórias no romance, elas já têm par pré-determinado. Comenta aqui embaixo se você prefere que a protagonista tenha um par pré-determinado ou se você prefere que tenha várias opções. Quando a gente tem a questão de mais de
um pretendente, seja triângulo amoroso, seja até um harém que tente funcionar de uma forma que ela fique com alguém no final, uma só pessoa, nesse tipo de história, a gente pode supor que ela fique com mais de uma pessoa e acabe errando no final da história. Eu prefiro quando tem vários pretendentes, ou mais de um pelo menos, porque assim eu posso pelo menos deduzir alguma coisa na minha cabeça. Posso imaginar se ela vai ficar com aquele personagem mesmo, ou se ela vai acabar mudando seus sentimentos, mudando seu coração pra ficar com outra pessoa. Na minha sincera opinião, eu acho esse tipo de história mais interessante, mais instigante, porque eu posso ir lá e quebrar o meu coração com um personagem. E eu não leio uma história para ficar no morno. Eu leio uma história para me destruir. Por quê? Porque assim eu consigo sentir melhor aquela história. Então sim, eu prefiro triângulos amorosos e haréns reversos e que tenham mais uma opção. Não que as histórias que tem um só sejam ruins, mas é porque as histórias que tem um é mais previsível. Então comenta aqui embaixo qual que você prefere, que tipo de relacionamento, que tipo de história de amor. Então vamos aqui pra quinta indicação. Eu li ela muito recentemente e ela tem 40 capítulos disponíveis, que é Prince of Silk and Thorn, que é basicamente Príncipe de Seda e Espinhos, numa tradução livre. A história vai acompanhar a vida da Maeva, que ela é uma princesa de um reino que está sendo mandada para se casar em um reino estrangeiro para que as nações se unam contra a guerra que pode eclodir em seus reinos ali, ou seja, uma terceira nação invadindo a terra deles. Como eles não querem perder uma possível guerra, eles se unem em matrimônio para combater e para defender as suas fronteiras. A Maeva é uma personagem complicada porque eu não gostei dela no início. Eu acho que muita gente não vai gostar muito dela. Talvez você goste, isso não é um problema, mas pra mim foi uma barreira. Um ponto positivo pra ela é que ela admite que ela é mimada. Então ela nunca negou ser mimada e eu acho esse um ponto muito legal, porque não é como se a gente estivesse jogando na cara dela e ela não soubesse. E eu acho que esse defeito ela sabe que ela tem. Mas outro ponto que me irrita bastante da Maeva é que, por exemplo, quando ela chega lá pra conhecer o noivo dela, que ela vai atrás do noivo dela, ela tá dizendo que os outros príncipes, que são os cunhados dela, são arrogantes. Mas quem é arrogante naquela cena, principalmente, é a Maeva. Então quando ela olha de cima, assim, pros outros príncipes e diz o quanto eles são arrogantes, quem tá sendo arrogante é a própria Maeva. E quando ela não reconhece isso, eu acho ela uma personagem muito estúpida. Ela tá sendo a nariz empinadinho ali que tá querendo chegar e fazer as coisas do jeito que ela quer. As personalidades dos personagens, elas são únicas. Por exemplo, o Haruki. Ele joga na lata tudo, assim, o que ele sente. Por exemplo, ele diz, eu não me importo com você, ponto final. Você tem que aceitar isso, entendeu? Tipo, eu não tô querendo te enganar. Então é muito complicado porque a Maeva não aceita como o Haruki é e ela quer impor a vontade dela. Vou falar um pouco sobre a mitologia daquele mundo, que é muito interessante. A magia está voltando. A magia não existia mais naquele reino até a história começar e a Maeva, o primeiro contato que ela tem com a magia é vendo uma espécie de espírito negro, um monstro negro, um demônio, digamos assim, e ela se assusta bastante. O segundo contato que ela tem é com o marido dela, e aí ela vai passar por 3 desafios que vão fazer com que ela ganhe um poder específico, que aí, né, pra vocês saberem de que poder eu estou falando, vocês vão ter que ler essa história. O ponto crucial dos 40 capítulos é que quando eles se unem em matrimônio, um ser muito poderoso está invadindo o território da Maeva e está na hora do reino que ela fez a aliança mandar os soldados, né, pra defender o seu próprio território. Essa aliança, vamos ver que não significa nada no final das contas, porque a regente do império que ela está indo se casar diz que isso não estava na cláusula do contrato de casamento que eles fizeram. Porque afinal de contas, eles só iriam ajudar caso o outro terceiro reino, lembra do império que talvez invadisse a fronteira deles, atacasse. Não se um ser super poderoso e mitológico atacasse o reino dela, eles iriam ajudar. Isso não estava dentro do combinado. E aí a Maeva percebe que qualquer chance que ela pode ter ali de reunir um poder político, tendo influência ali, né, de pessoas poderosas, ruiu e ela não tem nada pra ajudar o seu reino. E aí que ela decide ir embora. E aí ela vai lutar pelo seu próprio reino, mas alguém acompanha ela. Por quê? Porque alguém acabou se apaixonando por ela, né? É claro, óbvio, perfeito. Claro que tem romance, né? Essas histórias aí precisam ter um romance pra ser uma subtrama que ajude a história a seguir em frente. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa lista quentinha que eu trouxe pra vocês. E eu vejo vocês pro próximo vídeo. Então, eu fui!